A paz do Senhor, meus queridos. A nossa aula de hoje, síntese bíblica do Antigo Testamento. A nossa aula pelo núcleo da FAESP, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor de número 14, de Jardim Ângela. E o nosso estudo é sobre os livros poéticos. Estudaremos hoje, será um resumo, tá? Uma coisa não muito extensa, dado o tempo e também o tamanho, a extensão do livro de Salmos, que tem 150 salmos. Serão esses que nós iremos estudar. Fica conosco. Ele é o maior livro da Bíblia, ele tem 150 salmos, está dividido em 2.461 versículos. Ele é uma coletânea de diversas poesias antigas. Você vai entender porque, à medida que a gente for comentando aqui, porque não foi composto por apenas uma pessoa, certo? Foi composto por vários homens. Inclusive existem algumas tradições que a gente vai comentar aqui também, tradições judaicas que atribuem salmos, por exemplo, a Adão. Sim. É claro que a Bíblia não diz isso, tá? Mas é a tradição judaica. Mas o que menos importa para nós é a pessoa humana que compôs os salmos, certo? Mas o que mais nos importa verdadeiramente é a pessoa divina, que foi o nosso Deus inspirador destes homens. A pessoa não importa, mas para título de curiosidade é bom, dentro de um curso de teologia como esse, a gente poder comentar essas coisas. É interessante, ok? Bom, nos livros históricos da Bíblia nós ouvimos Deus falando acerca de homens, tá? Nos livros proféticos ouvimos Deus falando ao homem. E em Salmo nós ouvimos o homem falando a Deus. E esta é uma frase do escritor Meyer Pierman. E é muito interessante, né? Porque Salmos realmente, apesar de nós termos alguns momentos em que Deus ele toma a voz do salmista e fala em primeira pessoa. O salmista falando em primeira pessoa é o próprio salmista, né, falando a Deus. Mas você vai ver também que há momentos em que o próprio Deus, ele como que toma os lábios do salmista e fala em primeira pessoa também. Isso costuma acontecer também em alguns salmos. Então, sobre datas e autores dos salmos, né? Esse nome salmo vem de um instrumento muito antigo, muito erudito, né? Um instrumento, ele parece assim meio que uma cítara e um violino tocado com harpa, pode ser tocado também com o dedo, né? Tocado com um arco ou com os dedos, mas é um instrumento muito antigo. Talvez nem sempre ele teve até mesmo o formato que tem aqui. Tem outros formatos também, que é psalterion. É um instrumento de corda, tá? Tem várias cordas e ele é tocado tanto ali, tangido com os dedos, quanto também com um arco. Então, provavelmente o nome Salmos, ele vem desse instrumento, que é um instrumento muito antigo, provavelmente um instrumento aí tocado por Davi. Em hebraico nós temos a palavra para Salmos, é a palavra Tehillim. Salmos é uma palavra, tá, na língua portuguesa. Na realidade ela tem essa versão, né, essa forma de escrever, de se pronunciar Salmos, porque vem da pronúncia grega, que é salmoi. Salmoi já está no plural, visto que esse som de i no final da palavra salmoi significa salmos. E é assim que está na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, tá? E significa, tá? Salmoi, poemas ou cânticos acompanhados por instrumentos musicais. O período em que foram escritos foi entre o ano 1000 a.C. e também 450 a.C.
dentro da Bíblia hebraica, ele faz parte ali dos escritos que são chamados também de Ketuvim. Visto que a Bíblia hebraica ela é dividida entre Torá, que é a lei, Pentateuco, Neviim, que são os profetas, né, começando lá por Josué e vai até segundo Crônicas, e aí nós temos também os escritos, que são os livros poéticos, né, que são os Ketuvim, e entre os quais está aí o livro de Salmos, ok? A maioria foram compostos nos tempos áureos de Davi, tempos áureos esses que foram aquele momento em que ele esteve, né, mesmo entre perseguições, tá? Entre momentos de perseguições, momentos de angústia, e até mesmo depois que o seu reino foi consolidado, e ele também vai compor salmos durante esse período da sua vida, tá? E segundo até a tradição, quem foi o coordenador deste livro de Salmos foi o Esdras. Na realidade, o Esdras ele coordenou o fechamento do cânon do Antigo Testamento, lá para cerca de 400 a.C., né? O cânon ele foi fechado, foram guardados, né? Esdras ele foi quem organizou esses rolos, que na época os livros tinham um formato de rolo, um canudo, e foi Esdras quem coordenou esses livros, inclusive o livro de Salmos que estava junto. Sobre a autoria, é muito interessante porque há vários, né? Davi, ele é o maior autor do livro de Salmos, ele compôs 73 salmos, tá? Como não foi apenas Davi, tá? Nós temos outros autores como Asaf, que foi um líder do coro. Asaf era líder de coro, líder de coral de Davi. E ele foi inspirado por Davi, não é? Davi era muito inspirador, Davi era um músico, um adorador nato. E ele inspirou inclusive o seu corista Asaf, não apenas a ser ali um líder de coro, mas também o Asaf, ele foi um compositor de salmos. Ele compôs 12 salmos, né? São atribuídos ao Asaf. E quando você vai ler 1 Crônicas, lá no capítulo 15, versículo 15, 16, dentro desse contexto, né, o capítulo 16 e o versículo 5, você vai ver sendo mencionado Asaf ali, já dentro da sua função, né, atribuída por Davi, não só a Asaf, mas muitos outros ali, que tinham funções que iriam cumprir lá no templo futuramente quando Salomão o construísse, não é? Mas tudo isso foi preparado por Davi. Muitas vezes nós pensamos que o reinado de Salomão ele foi um reinado todo de paz, sim, mas a paz ela começa no reino de seu pai. É o seu pai quem vence o maior inimigo, né? Do povo israelita, do povo hebreu, que eram os filisteus. É ele quem consegue estabelecer até aquilo que a história chama de Império Davídico. Você já ouviu falar de Império Davídico? Pois é, Davi teve o seu pequeno império, ele era muito respeitado, né? E por conta disso foi possível que Salomão pudesse adquirir, herdar do seu pai um reino, né? De paz, onde ele pôde reinar, estabelecer, construir o templo, tudo aquilo que o seu pai Davi havia programado com relação a tudo que seria realizado dentro das cerimônias do templo, com relação às cerimônias, os sacrifícios, ali também o revezamento dos levitas para todo o serviço dentro do templo, já tinha sido determinado por Davi, ok? Então, além de Asaf, também os filhos de Coré, que era também uma família de músicos levitas, lá de 1 Crônicas 9:19. Então, os filhos de Coré, eles chegaram a compor 11 salmos também, tá? Gedutum também era um outro líder do coro levítico, ok? Gedutum, ele compôs 3 salmos. Parece pouco? Pois é. Se eu tivesse composto ao menos 3 está bom demais, tá? Gedutum, ele está lá
em 1 Crônicas, capítulo 16 também, dentro da lista, junto ali com o Asaf, né? Quando você vai ler, você vê que esses homens estão todos ali listados no trabalho que Davi ele outorgou dentro dos serviços levíticos. Salomão também, Salomão ele compôs 2 salmos, né? São 72 e o Salmo 127. Depois dele nós temos Moisés, que compôs o Salmo 90, e Etã, que compôs o Salmo 89. Emã também compôs um salmo, que é o Salmo de número 88. Quem é Emã? Emã, ou Remã, é um filho de Coré também, ok? E aí, segundo a Septuaginta, estão entre os compositores, é interessante, né? Isso aqui, ó, Jeremias, Agorias, Zacarias, Esdras e Ezequiel. Mas por quê? Porque, olha só, lá quando cerca de 400 a.C., quando o cânon do Antigo Testamento foi fechado, é claro que houve uma evolução, estudos, pesquisas, e lá cerca de 200 a.C., né, quando a Septuaginta ela foi composta, é claro que havia mais informações, mais estudos sobre alguns supostos salmistas também, tá? Que são esses que eu acabei de citar. Mas a gente leva assim para o lado da especulação, tá? Nada que tenha muito valor para nós hoje, como eu disse no começo, seria indiferente quem quer que tenha escrito esses salmos, ok? Olha que legal, das 283 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, tá? O Novo Testamento ele tem 116 citações de salmos. Então, de 283, 116 são de salmos. Então, quer dizer que salmo era muito popular, né? Salmo é música, é cântico. Na realidade, a gente chama até de salmos de a lira de Israel. São os cânticos, então eram muito populares. E é muito normal que a gente veja realmente ele sendo muito usado no Novo Testamento. 116 citações de salmos no Novo Testamento. Alguns outros possíveis autores, tá? Segundo a tradição judaica, também não é a Bíblia que diz isso, e nem tampouco eu. Adão pode ter sido o compositor do Salmo 139, Melquisedeque, Salmo 110. Depois vocês leiam lá, quando tiverem tempo, leiam esses salmos pensando nesses homens. Vai ser um bom exercício, né? De leitura, você ler esses salmos, sabendo que existe uma chance de ter sido realmente escrito por esses homens. Um salmo escrito por Abraão, Salmo 89. Você vai ter uma experiência um pouco diferente quando fizer isso. Tenta lá. Não estão em ordem cronológica, obviamente, né? A Bíblia, quando se fala de cronologia, assim, em relação à Bíblia, esquece, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, muito menos o livro de Salmos. Cronologia é o tempo que é possível ser contado, tá? Dentro da sua ordem numérica, das suas eras de anos, de séculos, de dias, enfim. Então, se assim fosse, o Salmo de Moisés deveria ser um dos primeiros, mas não, ele está na posição 90, é o Salmo de número 90, escrito por Moisés. E aí, segundo a classificação dos Salmos, segundo a erudição moderna, ele está dividido entre aqueles que foram compostos no pré-exílio, ou seja, antes do cativeiro babilônico, também no exílio, dentro do cativeiro, e depois do exílio, que é o pós-exílico. E aí, como a gente tem nos Salmos, que é o que eu vou falar logo em seguida, são 5 livros, o livro de Salmos são 150 salmos. Esses 150 salmos, eles são divididos de uma maneira muito ordeira, muito legal, em 5 livros, sendo que o primeiro e o segundo livro, eles são, e o terceiro são pré-exílio. Aí o livro de número 3, ele é o livro dentro do exílio, né, que foi composto dentro do exílio. E o quinto livro foi depois do exílio na volta. Tá? Quando a gente lê, começa a ver esses salmos, a gente consegue entender, quem conhece a Bíblia, consegue entender o momento que é vivido cada salmista
dentro do discurso daquele salmo, né? São realmente palavras que têm endereço e são palavras que revelam o entorno do compositor, a sua situação. Sobre as características dos 5 livros dos Salmos, nós temos aqui do 1 ao 41. Todos eles, menos o Salmo 4, são atribuídos a Davi. Ok? Ele corresponde com o livro do Gênesis. Existe alguma coisa assim de relação do Pentateuco, que são os 5 livros do Antigo Testamento, os 5 livros de Moisés, com os 5 livros também, a divisão, né, dos 5 livros de Salmo, tá, ok? E aí faz esse balanço, essa comparação, né, entre, por exemplo, aqui a gente tem o primeiro livro de Salmo, ele é correspondente ao livro de Gênesis. Vai aparecer aí dentro desses 41 salmos, tá? Exceto o Salmo 4, também o Salmo 4, né? Porém não foi escrito por Davi. A palavra Yahvé, o tetragrama do nome de Deus, por 273 vezes, bastante. E o cenário histórico foi no tempo de Davi, né? Foi tempo de perseguição, conflito que ele estava sofrendo, as perseguições que o rei Saul estava infringindo sobre ele. O livro 2, que vai do Salmo 42 até o 72, ele já faz combinação com o livro do Êxodo, tá? Com o livro do Êxodo. E o cenário histórico, ele se dá nos dias que Davi torna-se rei, que ele já é rei sobre Israel. O livro terceiro de Salmo vai do Salmo 73 até 89, né? É um pouco menor, mas ele vai fazer combinação com o livro de Levítico, e o seu cenário histórico foi provavelmente durante a crise com a Síria, né? Davi já não estava vivo aí não, né? Davi já tinha morrido. A crise com a Síria, até aquele momento em que depois ocorre o cativeiro, né, das 10 tribos do norte. Eu não vou entrar na questão histórica detalhada, porque eu quero me ater aqui a Salmos, tudo bem? Livro 4. O livro 4 ele vai do Salmo 90, que é o Salmo do Moisés, até o Salmo 106. Bom, e a gente vai ver aqui que o cenário histórico foi provavelmente a crise já da Babilônia. Vocês estão vendo que vai tendo aí uma progressão dentro dos acontecimentos, né? Uma progressão, e aqui a gente já está na Babilônia. Viemos aqui de uma crise da Síria e já estamos na crise posterior, que foi a crise da Babilônia, certo? A Babilônia aqui foi o cativeiro da tribo de Judá. E o quinto livro, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, ele é um momento, né? É um momento em que possivelmente a esperança das bênçãos de Deus, né, já estavam ali clareando as vistas dos judeus, né, no retorno à terra prometida. Salmos, por exemplo, aqui, olha o Salmo de número 119, que é o maior salmo, né, o maior salmo da Bíblia, que é inclusive um salmo de acróstico, que é sobre o que eu vou falar daqui a pouco. O nome Yahvé é usado 236 vezes dentro destes livros, ok? Bom, vamos lá então. Outra coisa interessante sobre o livro de Salmos são os paralelismos. Quando a gente fala de paralelismo, são paralelismos dos versos. Não existe rima na poesia hebraica, né? Não só na poesia hebraica, mas muitas outras poesias antigas também não se preocupavam com o problema da sua rima, mas eles se preocupavam mais com a ideia que se transmitia. Era a ideia que se transmitia que tinha mais peso do que a rima. A repetição de ideias. Então no paralelismo nós temos uma ideia
que é afirmada e logo em seguida ela é novamente expressa com palavras diferentes, sendo que os conceitos das duas linhas se equivalem de forma aproximada. Aí o primeiro paralelismo que a gente tem é o paralelismo sinonímico, que é quando se expressa duas vezes a mesma ideia com palavras diferentes. Olha só como é fácil entender. Aqui em Salmo 113, versículo 7, na NVI, que diz assim: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Veja as palavras em grifo: necessitado e pobre. Então, são a mesma coisa. O necessitado e o pobre são a mesma coisa. Se tornaria uma redundância e não ficaria bonito se repetisse a mesma palavra, né? E ficasse assim: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o necessitado. Ficaria uma redundância, não teria beleza poética, não soaria bem. Então, o que é que o salmista faz? Ele usa um sinônimo, né? Por isso que é chamado de sinonímico, porque ele usa um sinônimo da palavra-chave que ele usou na primeira parte do verso. Então, ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. E a gente tem aí a sinonímia entre necessitado e pobre. Esse é um tipo de paralelismo. Tem muitos outros, a gente vai falar aqui de apenas 3, tá? O antitético, ele é um paralelismo de oposição, de contraste de ideias, tá ok? Ou imagem poéticas. Aí a gente tem aqui o exemplo do Salmos 37, versículo 21. Olha só: Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. A gente tem aí, né, a antítese de palavras. A antítese é aquilo que é contrário, tá? Por isso que ele é antitético. Então, o que é contrário a ímpio? Justo. E o que é contrário a justos? Ímpio. É uma antítese de palavras. Então, a primeira parte do verso, ela vai fazer uma antítese para a segunda parte do verso. A gente tem: os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Quem? Os ímpios. Mas os justos dão generosamente. Essa é mais uma coisa muito bonita que tem nos Salmos, né? Os paralelismos são uma coisa muito inteligente. E mais um paralelismo que a gente tem aqui é o paralelismo sintético. É quando aqui as duas linhas do verso não dizem a mesma coisa, mas antes a declaração da primeira linha, ela serve como base sobre a qual a segunda declaração é fundamentada, né? É a relação de causa e de efeito. Vamos ver aqui no Salmo 19, versículos 7 e 8, como está. Ó: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios inexperientes. Primeira parte. Os preceitos do Senhor, note que começa com a lei do Senhor, que é perfeita, né? Agora ele vai dizer: os preceitos do Senhor são justos. Está confirmando com o primeiro. E dão alegria no coração. No primeiro disse que revigora a alma, né? Agora está dizendo aqui que dá alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, né? Que combinaria com os testemunhos do Senhor, são dignos de confiança. E trazem luz aos olhos, que combina com e tornam os sábios os inexperientes. Então, é uma concordância um com o outro, né? Que é o paralelismo sintético. Então, você está vendo aqui como vale a pena estudar Salmos, né? É claro que quando a gente estuda essas coisas, a gente lê diferente. Nós lemos com o coração, com muita fé, com muito amor, sem precisar desse tipo de conhecimento, tá? E é claro que esse tipo de conhecimento, talvez, ele não vá tornar ninguém mais crente do que era, mais salvo do que era. Logicamente que não. Mas dá um sabor mais gostoso a gente prestar atenção e ver como a sabedoria que a gente já sabe que tem na palavra de Deus, ela vai muito além do que aquilo que a gente imaginava, não é? Foi feito tudo com muito cuidado, dentro de uma gramática, dentro de uma ortografia, dentro de uma combinação. Você vai ver quando a gente fala de acrósticos aqui, que coisa linda, né? Olha só, o que é acróstico? Acróstico, né? Ou então o arranjo alfabético feito pelos hebreus, pelos judeus, pelos compositores que existem nos salmos acrósticos.
Aí a gente tem como salmos acrósticos ou alfabéticos, Salmo 9, 10, 25, 37, 34, 111, 112, 119, o 145. Sabe quando você está lendo a tua Bíblia lá nos Salmos e você vê aqueles nomes Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samach, Ain, Bet, Sad, Kof, Resh, Shin, Tal. É todo o alfabeto da língua hebraica. E eles estão no começo de cada versículo dos Salmos. E a gente vê aquilo ali e vê escrito Aleph, o que é isso? É o nome da pessoa? Não entende. Isso são salmos acrósticos. Cada nome daquele ali é uma letra do alfabeto da língua hebraica. E o interessante é que cada sequência de versos vai começar sempre a primeira letra com aquela letra do alfabeto. Então você vai ter, por exemplo, aqui, olha só, a organização acróstica aqui do Salmo 119, do versículo 1 até o 8. Talvez, é claro que você não consiga ler em hebraico, mas veja só aqui, como o hebraico é da direita para a esquerda, eu peço que você veja aqui onde está essa sequência de números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 8, é onde começa, tá? Vejam que a primeira letra é igual de cima até embaixo. Gente, isso aqui foi composto originalmente assim, dando sentido, dando ideia, sabe? Combinando perfeitamente, porque isso aqui quem fez não foi uma mente humana, foi a mente divina que inspirou para fazer isso. Você já pensou? Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, ele feito dessa maneira é uma coisa maravilhosa. Aqui, ainda no Salmo 119, versículos do 9 até o 16, é uma outra sequência acróstica, que a gente vai ter a segunda letra do alfabeto hebraico, a letra Beit, repetindo aí, vai do 9, 10 até o 16, você vê, olha aí que você está vendo, é a mesma letrinha, é a letra Beit, e assim prossegue, né, com muitas outros salmos acrósticos também, que você obviamente vai começar a ter um olhar diferenciado sobre eles agora. Não se preocupa, tá? Porque não é nada de diferente, isso talvez não acrescente nada com relação à tua espiritualidade, com relação aos salmos, tá? Para mim acrescentou, porque eu fico maravilhado com essas coisas, em conhecer essas coisas verdadeiramente, né? A sabedoria que há por detrás é muito maior do que aquilo que a gente espera, de modo que quando a gente se depara com algo tão difícil de se fazer, e tem na nossa Bíblia, que não é em qualquer literatura que tem isso, né? Tem até algumas literaturas que podem ter realmente acrósticos, mas igual a Bíblia, pelo que eu sei, é muito difícil, tá? E aí, sobre os títulos dos Salmos, que a gente vai encontrar em algumas Bíblias não tem, outras vão aparecer, e a gente vê, o irmão olha, fica ali perdido. É tão gostoso quando você lê a Bíblia e você sabe o que significa tal coisa que você está olhando ali, né? Às vezes a gente não liga e deixa passar batido. É igual quem canta a harpa cristã, naquela língua portuguesa antiga de 60, 70 anos atrás, e aparece lá aquelas palavras difíceis, a gente canta e nunca se preocupa em saber o significado daquela palavra que a gente está cantando, né? A gente só sabe o que é salto cabo da nau, sabe o que é nau porque, né? Logo em seguida fala, morremos nas mãos, ainda não nos dá a ideia de que nau é algum barco, alguma coisa assim, mas tem muita gente que não sabe muitas palavras que são cantadas em vários hinos da harpa cristã e segue a vida, não tem nenhum problema, né? O importante é adorar. A Bíblia, às vezes, acontece a mesma coisa, né? Tem muitas coisas que a gente vê, a gente não tem a curiosidade de pesquisar e saber o que é. É tão gostoso quando a gente procura aprender, né? Mizmor é uma palavra também. Normalmente, quando vai começar no Salmo que é de Davi, Mizmor le Davi, né? Começa com Salmo de Davi. É uma palavra para Salmo, que é um tipo de cantiga, de Salmo, que é tocado com instrumentos de corda. Shir é a palavra cântico também, né? Shir Hashirim, cântico dos cânticos, né? Seja secular ou religioso, tá? Como a gente está falando do religioso, a gente vai aplicar realmente a palavra shir, né? Shir
para Saul, né? Shir lanu, mishir, leshir mitzion, cantai, para nós um dos cânticos de Sião, né? Shir, que é cânticos. O maskil significa instrução, tá? É uma palavra também que é o maskil de Davi, né? Uma instrução de Davi. Tem o tefilá, que vem de oração, tefilá, oração, tefilim, orações, lá no Salmo 142, né? Então, um salmo de oração, tefilá. Se você quiser saber como que é a oração, na língua hebraica é tefilá, oração. Tem o miktan, que é o miktan que é já um título sem significado, não adianta a gente querer também saber de tudo. Tem discussões sobre isso, tem um fala uma coisa, outro fala outra, mas assim, a maioria fala que são títulos que não têm significado. Muitas coisas lá no passado se perderam e aí fica difícil de tentar resgatar, né? Pode ser que alguém consiga, algum sábio judeu nesse momento esteja descobrindo, né? Mas é igual a palavra shigayon, é muito bonito, irmãos. Olha que palavra linda, shigayon, é muito lindo, né? É uma pronúncia linda, mas também é um título sem significado por enquanto. Salmos didáticos ou de sabedoria são aqueles que instruem as pessoas, tá? Por exemplo, a gente tem o Salmo 1 como salmo didático. E aqui eu vou falar dessas 10 categorias dos salmos, tá? Que a primeira delas é o salmo didático. O salmo didático, temos como exemplo aqui o Salmo 1, que o justo não deve andar como ímpio. Então é um salmo de instrução, está ensinando, dizendo que o justo não deve andar como o ímpio anda, não é? Então é um salmo de instrução. Existem muitos outros salmos de instrução. Estou dando o exemplo aqui do salmo de número 1, porque obviamente você vai ler outros salmos e vão estar enquadrados também dentro destes salmos de instrução, salmos didáticos, tá? Que é um salmo de sabedoria. Número 2, tá? Salmos de gratidão. Existem os salmos de gratidão. Um exemplo aqui é o Salmo 30. Ele foi cantado, né, na dedicação ao templo de Davi, antes da construção também, por Salomão, o seu filho. Então, por agradecimento a Deus, né, por livramento, a alegria da tristeza ir embora pela manhã. Então a gente tem o versículo 30 que é conhecido do Salmo 30, versículo 30, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É uma gratidão, porque é claro, se a gente sabe que a alegria ela vem pela manhã, então o salmista está expressando essa gratidão, porque realmente a alegria ela veio, tá? Também no número 3, salmos históricos, são salmos que realmente têm história, que eles contam um acontecimento, relatando a história do passado, como do êxodo, deserto, guerras, cativeiro. Aqui o Salmo 78, versículos 13 e 4, por exemplo, diz assim: o que vimos aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Tá vendo? A questão de contar, de narrar, dos pais contarem aos filhos, contaremos a vindoura geração. Então é um salmo que ele é histórico e que incentiva até mesmo contar, né? Os pais contarem para os filhos, para as gerações futuras, as maravilhas de Deus, tudo que Deus fez ao seu povo, tá? Isso tem muito a ver com uma coisa muito interessante na Bíblia não, né? Mas dentro da comunidade hebraica, que era a tradição oral, né? A tradição oral é uma coisa muito forte, que foi guardada durante muito tempo, né? Os pais contavam para os filhos. O Salmo 137, que é um salmo histórico, ele tem aqui, né, como exemplo, eles falando quando eles chegaram às margens do rio da Babilônia, se assentaram, choraram, se lembraram de Sião. Então é um salmo também que conta o acontecimento de quando eles chegaram lá no cativeiro babilônico e estão ali lamentando. Existe uma lamentação, é claro, né, lamentando por não estarem mais em Jerusalém, mas estão contando também uma história, contando o que aconteceu, como aquilo que se deu, né? Salmos imprecatórios. Imprecatório é aquele salmo né, que quando se invoca a Deus para que ele castigue tanto os seus inimigos como o inimigo de quem está orando a Deus por isso, né? É uma invocação de Deus para castigar o inimigo, para dar o livramento a si e castigar o inimigo. Então tem muito salmo assim, tá?
E o Salmo 31, 35, versículo 1, ele diz assim, ó, contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Né? Então, é um pedido, é uma solicitação para que Deus ele haja contra os inimigos. Ó, é claro, não vamos pensar aqui, tem gente que tem a cabeça meio fechada e já vai começar a fazer oração para Deus matar o inimigo dele. Não é assim não, nós não vivemos no Antigo Testamento num período de guerra, de perseguição, conforme tinha lá no Antigo Testamento, não. A gente tem que saber separar o que é uma dispensação da outra dispensação. O que nós vivemos hoje é uma outra coisa. E o Salmo não é válido? É claro que é válido. Quem que é o teu inimigo hoje? Satanás, né? Os demônios. Então você ora e pede para que Deus ele repreenda o mal, né? Que Deus ele faça cair por terra todo o plano do adversário. Agora, o teu inimigo tiver fome, dá de comer, dá de beber. A gente não está aqui na terra para fazer inimigos, porque nós já temos inimigos espirituais demais. Nós estamos aqui para poder viver em cortesia. É claro que nunca vai haver pessoas que nos amem 100% ou que gostem de nós, que gostem dos crentes, dos cristãos, não vai ter. Mas se a gente for pagar o ódio deles com ódio também, com raiva, com descontar, com truculência também, aí a gente vai voltar para a lei não deu certo lá no passado, o olho por olho, dente por dente, não, a lei do talião. Nós vivemos agora em um tempo em que a gente tem que, né, a gente tem que esfriar os ânimos e procurar sempre, através do diálogo, da oração, da palavra, né, promover a paz. Nós temos que ser promotores de paz, né? É por isso que nós dizemos a paz do Senhor Jesus, certo? Bom, então falei de salmos imprecatórios, mas também tem os salmos da lei. São aqueles salmos que eles enaltecem a lei. A lei é a palavra de Deus, né? Salmo 119 é um exemplo muito forte sobre esse tipo de salmo. Fala das maravilhas da lei do Senhor. Olha, sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Olha só o prazer que se tem em seguir a lei de Deus, mesmo sabendo de todas as suas dificuldades, né? Que é seguir a lei, mas tem essa demonstração de amor pela lei do Senhor. Salmos messiânicos, né? O Salmo 2, ele é o primeiro salmo a falar da deidade de Jesus Cristo no seu reino universal. Olha só, eu, porém, constituí meu rei, proclamei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, né? Hoje te gerei, e por aí vai. Pede-me que eu te darei as nações por herança. Então, se você for fazer um estudo de cristologia, você certamente vai voltar nessa passagem aqui do Salmo de número 2 e vai estar lá como salmo cristocêntrico, tá? Muito belo. Então, tem os salmos messiânicos, né? Como Jesus é o Messias, então salmo cristocêntrico, salmo messiânico. Da natureza, demonstra o poder criador de Deus, manifesto ao formar o universo. Aí tem o Salmo 8, o Salmo 8 é tão bonito, né? Quando eu leio o Salmo 8, parece que estou escutando campainhas tocando, né? Então, quando contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, né? Quem é o homem para que tu se lembres? O filho do homem para que o visite? É uma coisa linda esse salmo aqui, não é? Mas é um salmo de natureza. Quando assim nos conclama, o salmista está dizendo, quando eu contemplo os teus céus, né? A natureza, as obras dos teus dedos, né? Está falando da criação, da natureza de Deus. Tem muito salmo assim também, tem, que fala da natureza de Deus. Tem aqueles que são salmos penitentes, né? De penitência, de arrependimento, quando a pessoa está amargurada, se arrependendo, se derramando diante do Senhor, são salmos penitentes. Aí o Salmo 51 é muito conhecido, todo mundo sabe, quando Davi pecou, né? E ele deixou muito claro o arrependimento dele, a humilhação dele, quando ele compôs o Salmo 51, quando ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. É realmente algo assim muito forte, né? Um sentimento, carregado de sentimento de arrependimento muito grande, o Salmo 51, que é uma confissão. E ele tem assim, poderíamos dizer, uma progressão nesse salmo, né? Ele é o salmo que ele tem uma progressão do começo até o fim. Quando ele começa com a confissão,
né? Depois ele tem a restauração, a consagração e depois quando chega na edificação, demonstrando que vale a pena sim a gente se humilhar diante de Deus. Vale a pena porque a gente chega na edificação depois que a gente confessa realmente os nossos erros, tá? Deus, Ele nos edifica. Não tem ninguém que possa nos levantar, nos reerguer, nos reconstruir, senão Deus. Mas isso quando nós nos colocamos nas mãos dEle, deixamos que Ele venha reger a nossa vida, tomar conta da nossa vida, dos nossos caminhos. Os salmos de peregrinação são aqueles que eram cantados, né, nos caminhos das festas religiosas, nas peregrinações, quando os hebreus de lugares distantes, né, do reino, das províncias mais longínquas, eles vinham cantando no caminho os salmos de peregrinação. O Salmo 122, versículo 1, por exemplo, essa passagem, esse versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um salmo de peregrinação. Você já pensou você no caminho, sabendo que você está indo para Jerusalém, em uma estrada, cantando esses salmos, e você vê, olha para o lado, as caravanas todas estão entoando esses hinos de louvores maravilhosos, dizendo que estão indo para a casa do Senhor, não é? Olha que coisa linda, como Israel teve um privilégio tão maravilhoso, não é? De poder na terra viver esses momentos tão maravilhosos, não é? Que com certeza nós iremos viver lá na glória futura. O Salmo 134 é quando, diz a tradição que é quando eles estão chegando ao templo, que eles encontram lá no templo, estão ali os levitas, né? Estão ali os sacerdotes que estão no serviço do templo, e eles dizem, eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor. O que é assistir? Que dá assistência, que trabalha na casa do Senhor, né? Vós, Senhor, vós, servos do Senhor, que assistis, que dão assistência na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor fez o céu, o Senhor fez o céu e a terra. Te abençoe desde Sião. Olha que beleza, né? Saber dessas coisas, saber que você, né? Que os hebreus eles tinham salmo para todo tipo de situação. O povo no mundo também não tem música para todo tipo de situação. Nós na igreja temos os louvores também para todo tipo de situação. Tem louvores que as irmãs do círculo de oração elas gostam mais de cantar. Outros louvores são os jovens, outros louvores são as crianças, outros é para festividade, outros são para cultos de Santa Ceia, cultos de missão. Então tem assim, de fato, os hinos que são adequados para aquele trabalho, para aquele culto. E os salmos também são assim, não é? Então a gente está muito novo nisso tudo, mas os hebreus já vêm de muitos séculos fazendo isso. Número 10, salmos de súplicas, é um pedido de socorro. E o Salmo 17, versículo 8, diz o seguinte, é um pedido de socorro. Guarda-me como a menina dos teus olhos, né? Ou a menina do olho, segundo a tradução que está aqui. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Isso aqui se não me engano, até uma letra de um louvor inspirado nisso aqui, né? Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Isso é uma coisa muito maravilhosa, né? A gente tem um sentimento tão gostoso quando canta um salmo, não é? Quando vê uma coisa dessa. E a gente sabe que tem endereço, sabe que está chegando em algum lugar, e esse lugar é o coração de Deus. Eu fico imaginando aqui quando nós estivermos, sabe? E nós já estamos nesse caminho rumo a Jerusalém Celestial. Eu fico pensando nos hebreus lá no passado, quando saíam lá naquelas suas caravanas, a caminho pelas estradas, não é? Com seus filhos, mulheres e crianças, cantando louvores, sabendo que iam chegar no templo, e a grande alegria seria chegar em Jerusalém, seria ver o templo, não é? Chegar ali e oferecer os seus sacrifícios de louvor, de adoração, e ficarem ali festejando com muita alegria. Essa alegria, eu tenho certeza que ela vai ser a mesma quando nós, servos de Cristo, chegarmos na nova Jerusalém espiritual. Então, canta o teu salmo aí do caminho, canta porque nós estamos aí nessa marcha para o céu. Nós estamos na direção da nova Jerusalém celestial. E quando nós chegarmos lá,
aí que vai ser gostoso, porque o cântico ele vai ser eterno e louvaremos e adoraremos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, que Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Amém.